Olá meus amigos, Ricardo Seixas aqui, Rádio e TV Fraternal. Mais uma vez nosso encontro semanal, Mensageiro Fraterno. Nesse momento eu espero que essa mensagem chegue a você e lhe encontre bem, encontre em paz e harmonia. Mas com o intuito de poder colaborar cada vez mais com essa paz, com essa harmonia, o nosso trabalho aqui visa justamente trazer algumas reflexões importantes, principalmente no momento que vivemos algumas situações bem desafiadoras ao nosso redor, tanto no planeta quanto na nossa vida pessoal, dependendo da experiência na qual você esteja envolvido. E é muito importante perceber nessa nossa dinâmica o quanto nós temos assim a necessidade de caminhar na direção do equilíbrio, na direção do entendimento, na direção da paz. Temos muito o que fazer nesse sentido. Eu tenho encontrado, sim, momentos desafiadores na minha própria experiência, tenho encontrado pessoas vivendo momentos desafiadores, tenho presenciado no atendimento que eu venho realizando com pessoas relatando momentos muito difíceis. Observamos aí nas mídias, observamos aí nas notícias a elevação do tom da agressividade, da guerra sendo prometida a cada momento, a cada dia, maior, mais intensa, mais forte. E nós estamos assim num momento muito importante, muito significativo. E esse momento muito significativo diz respeito a todos nós que estamos aqui na vida material, e não somente os encarnados, assim como também os desencarnados, passando por experiências muito importantes que definirão de alguma maneira os rumos da vida daqui para frente, da forma como teremos a nossa capacidade de entendimento, de compreensão perante a vida. E isso determina o quê? Exatamente, determina como vibramos. E o que nós vibramos? Qual que é a nossa energia? O que nós emanamos? Emanamos os nossos sentimentos, emanamos os nossos pensamentos. A nossa forma de agir, ela é resultado de como pensamos e como sentimos. Se de alguma maneira nós podemos perceber no mundo o crescimento da violência, o crescimento da agressividade, o crescimento da corrupção, o crescimento da insanidade, que parece que o ser humano está perdendo a razão, está perdendo o bom senso, parece que não existe mais bom senso. Tantas coisas, tantos detalhes, tantos mimimis aí acontecendo, e as pessoas perdendo a capacidade da conversa, caindo em narrativas e ficando nas narrativas e se debatendo em narrativas. E poucos são aqueles que conseguem efetivamente desenvolver um raciocínio numa conversa. Esses são os tempos chegados para que possamos desenvolver cada um de nós o seu melhor nesse instante. Se você nesse momento passa por algum tipo de situação importante ou significativa, vamos observar melhor qual é o sentido disso na nossa própria vida. O que esses momentos estão fazendo no nosso caminho? O que essas experiências todas que nós estamos vivenciando, presenciando, elas querem dizer para o nosso próprio progresso pessoal? Enquanto tivermos tempo, podemos fazer muitas coisas. Enquanto estivermos na matéria, podemos realizar muitos objetivos, muitos projetos importantes para o nosso próprio crescimento. Isso significa o quê? Ampliarmos a nossa condição de percebermos melhor a vida, de percebermos melhor as dificuldades. Qual o sentido de passarmos por dificuldades? Qual o sentido de passarmos por algum tipo de situação mais difícil, mais complicada? Qual o sentido de tudo isso? Alguns falam em pagamento, alguns falam em dívidas, e assim por diante. E é muito importante compreendermos que Deus não é um cobrador. Ele não vai fazer a cobrança de dívidas. Não é Deus que permite isso. E nós estamos aqui num processo de amadurecimento.
estamos aqui numa dinâmica de crescimento pessoal. Esse é o nosso trabalho aqui. E para espíritos na nossa condição, de espíritos mais inconscientes, nós precisamos da dificuldade, dos problemas, das situações mais difíceis que encontramos nas experiências. Aí você fala, por que isso? Porque essa é a única forma de espíritos inconscientes despertarem. Espíritos inconscientes, que é a nossa categoria, não conseguem perceber o que realmente precisam desenvolver com maior maturidade. Se nós não tivermos os obstáculos pela frente, nós não fazemos muitas coisas além daquilo que nós fazemos no cotidiano. Isso não significa mudança, não significa transformação. Por exemplo, se você vive uma vida tranquilamente e acontece uma situação que te coloca numa posição onde você reage agressivamente, onde você reage de uma forma desequilibrada, o que isso significa? Significa que você não tem maturidade para enfrentar uma situação dessa numa dinâmica um pouco mais harmônica consigo mesmo. Evidente que existem situações onde realmente nos tocamos, nos entristecemos, choramos, ficamos incomodados profundamente com algumas coisas. Isso faz parte, mas cada vez mais que tivermos condições de entendermos de uma forma superior, isso menos vai nos incomodar, isso menos vai nos acionar algum tipo de comportamento desequilibrado, reativo, agressivo e assim por diante. Esse é o convite que a vida nos faz. E nesse momento podemos compreender que as situações que nos visitam são oportunidades de um ajuste em relação a determinados campos. Por exemplo, se alguém hoje tem consciência absoluta que o caminho não é a violência, e se nós vivemos situações de violência, de alguma maneira estamos limpando isso em nós mesmos. No campo da violência, essas impressões ou esses registros ainda que habitam em nós, que estão ainda, de alguma maneira, povoando o nosso campo da memória, nosso campo vivencial. Através das experiências, limpamos todo esse conteúdo. Nem que seja essa experiência no fato de lermos e presenciarmos notícias pela televisão. As pessoas mais diretamente ligadas aos conflitos, às guerras, às violências diretamente realizadas com as próprias pessoas, elas têm um vínculo muito maior em relação a isso e muito mais inconsciência, ainda talvez girando em torno dessa polarização, desse trabalho necessário que uma hora vem como vítima, hora vem como o agressor. E dentro desse campo da violência, da agressividade, nós podemos compreender as polaridades. E nas polaridades vamos aprendendo. Chega uma hora que tomamos consciência, de acordo com a nossa condição de compreensão e entendimento, de que aquilo, ou essa situação, ou esse contexto não nos serve mais. E desejamos intensamente mudar isso dentro de nós. Isso é tomada de consciência. De alguma maneira, sabermos e compreendermos melhor que a vida nos coloca nas situações que nós precisamos para poder elaborar melhor a nossa condição de entendimento e compreensão. Sendo assim, precisamos sim desenvolver muito melhor a nossa capacidade de observação e compreendermos que os nossos julgamentos perante o comportamento de outras pessoas, outros povos, em relação àquilo que acontece na casa deles, nós devemos ter um certo cuidado e atenção. De saber que todos nós estamos num processo evolutivo de crescimento. E se nós julgamos, seja lá quem for, não importa quem seja, nós podemos relembrar que nós podemos ver muito mais o cisco no olho do nosso irmão do que a trave que está no nosso olho. Então podemos ver muito mais os detalhes daquilo que o outro se comporta e esquecemos às vezes da nossa própria grosseria, da nossa própria condição. Mas se nós estamos nesse momento, nessa situação, precisamos valorizar intensamente isso tudo que acontece conosco.
Nesse instante, convido a você que faça uma reflexão para que possamos aproveitar o momento presente, aproveitar as nossas situações, aproveitarmos aquilo que realmente importa na nossa condição hoje, que temos à nossa frente as experiências com as quais a vida nos brinda, a vida nos oferece, compreendendo que tais experiências podem ser encaradas como degrau, no sentido de darmos um passo acima na forma como nós compreendemos, na forma como nós agimos, e a ideia é que agirmos de uma forma diferente, sempre buscando equilíbrio, entendimento e compreensão. Os espíritos superiores, os espíritos de luz, são espíritos que, na verdade, compreendem profundamente a si mesmos, têm muito consciência sobre si, sabem exatamente suas questões e necessidades de desenvolvimento e não saem aí por aí pregando a moralidade da boca para fora para as pessoas, mas sim trazem principalmente o exemplo, não somente na palavra, mas nas próprias atitudes, onde a maior parte dos amigos da espiritualidade nos ajudam, colaboram conosco no nosso processo de uma forma anônima, não se identificam, porque não são mobilizados pela necessidade de serem conhecidos. Não são mobilizados pela necessidade que nós temos ainda na maior parte da população, a necessidade do reconhecimento, a necessidade de achar que devemos deixar uma marca e assim por diante, coisas infantis desse tipo, sabe? E nesse ponto nós precisamos crescer de uma maneira muito significativa em entendimento sobre a vida. E é isso que nós estamos vivendo nesse momento nas nossas experiências, para que possamos dilatar a nossa forma de compreensão, para que possamos compreender verdadeiramente as experiências que chegam para nós de uma forma tão difícil para algumas pessoas. E se você vive um momento de dificuldade realmente assim muito significativo, eu diria, segure firme, continuemos o caminho à frente. Não temos outra saída. Se nós de alguma maneira acharmos que podemos, sei lá, fugir da situação através de uma fórmula mirabolante, né, retirando a própria vida, ou seja lá o que for, que isso passa na cabeça de muitas pessoas em alguns momentos, e até às vezes pessoas que você menos desconfia, eu diria para vocês o seguinte: vamos dar mais atenção àquilo que realmente importa, que é compreendermos o que nós estamos fazendo aqui. Estamos num processo de crescimento. E nesse processo, nós todos estamos envolvidos em situações que vão tirar o nosso melhor. Então, a massa do bolo precisa do forno para poder se tornar bolo. O diamante precisa da pressão, o grafite precisa da pressão no interior da terra, a uma condição assim extrema, para poder virar um diamante. O ferro, o aço, para se transformar em aço, ele precisa do forno, da mesma forma. E assim por diante, nós temos vários exemplos na natureza. Uma borboleta, para ser realmente uma borboleta, a larva precisa, de alguma maneira, se ficar num estado de inação, num estado voltado para si mesma, dentro do seu próprio casulo, para poder de alguma maneira ocorrer uma transformação, mas o ponto maior dessa transformação é o esforço que ela tem que fazer do seu próprio casulo. E vocês certamente devem saber que quando alguém quebra o casulo e tira a borboleta para ela não sofrer, você está matando a borboleta, porque justamente com o esforço que ela faz para poder sair do casulo é onde ela consegue fazer com que o sangue realmente cubra toda a asa por dentro, na sua estrutura, e aí sim a borboleta poderá voar. Caso alguém tire essa necessidade, ou esse esforço da borboleta, imaginando, coitadinha da borboleta, está sofrendo, vamos ajudar ela, nessa visão às vezes assim, romântica que muitas pessoas estão tendo da vida, né, de tirar o sofrimento de tudo, porque não entende o papel do sofrimento. Então a borboleta simplesmente ela pode deixar de viver porque alguém foi lá e tirou o esforço que ela precisaria fazer. Isso vale para filhos, isso vale para uma série de situações.
Isso não significa que devemos buscar o sofrimento porque, então o sofrimento deve ser vivido e vamos buscar o sofrimento porque isso nos dará maior redenção. Não, isso é equívoco. Isso já é uma outra forma de entendimento totalmente desequilibrado. Já bastam as situações que chegam para nós, os problemas que vêm para nós. E dessa forma vamos seguindo adiante, com o nosso trabalho, com o nosso crescimento. Vamos meditar, refletir, nos esforçarmos para fazer o nosso melhor no dia de hoje. Vivermos em paz, em harmonia e buscando essa realização, certamente chegaremos num lugar de maior compreensão. Que o nosso querido amigo Jesus nos abençoe. Ricardo Seixas aqui, Rádio e TV Fraternal. Mande aí seu recado, mande aí a sua pergunta, mande aí a sua crítica, mande aí o seu comentário. Estamos aqui para poder ouvir você. Um abraço, até o nosso próximo encontro.